Vocês já sentiram que às vezes faz dieta, mas mesmo assim parece que não emagrece, não destrava, continua da mesma forma, ou às vezes até engorda, emagrece, emagrece, engorda, né, de uma forma muito rápida. E talvez o segredo não está só na sua alimentação, mas talvez esteja em alguma questão hormonal. Para quem não sabe, a insulina é um tipo de hormônio, tá? E a insulina, ela é produzida pelo nosso pâncreas, e quando esse pâncreas libera essa insulina, ela vai regular o nosso nível de açúcar, que é a glicose no nosso sangue, e vai permitir que a glicose entre na célula e seja utilizada como fonte de energia. Então, por exemplo, você tem uma célula aqui, a insulina vem aqui nessa célula e permite que a glicose entre aqui dentro. Se a glicose não entrar, a glicose vai ficar do lado de fora. E aí, por isso que a glicose às vezes dá alterada, que aí, no caso, já seria uma diabetes, por exemplo, né? Então, a insulina, se ela ficar elevada o tempo todo, se essa resistência for muito persistente, futuramente pode gerar uma diabetes também, uma diabetes tipo 2. E quando há pouca ou nenhuma produção de insulina, né? Então, aquele paciente que o pâncreas tem esse déficit, né, desse hormônio, é quando as células não absorvem corretamente também, né? E aí a glicose acaba se acumulando no seu sangue, e aí isso é a causa da diabetes. A falta da insulina também pode ser um fator no tratamento do diabetes através de injeções, né? Que substituem a ação natural do hormônio. Então, quando eu não tenho insulina produzindo naturalmente, ou se eu estou produzindo menos insulina, ou se a minha célula não está conseguindo absorver corretamente essa insulina, e eu vou ter a opção, por exemplo, de injeções de insulina, né? Mas aí já é um caso que a diabetes está descompensada, uma resistência à insulina totalmente descompensada, e a diabetes e resistência à insulina estão bem interligadas. Tá, mas o que é a resistência à insulina? O que significa isso? Resistência à insulina ocorre quando o corpo não responde corretamente ao hormônio insulina, que é fundamental para regular os níveis de glicose no sangue, né? Então, se a insulina está sendo produzida, mas o meu corpo não está sabendo reagir ou responder a esse estímulo, isso é resistência à insulina. O meu corpo está resistente a essa ação da insulina. Então, por isso que chama resistência à insulina. E como funciona a resistência à insulina? Como é que funciona a questão desse processo até chegar ali num diagnóstico, né? Com a resistência, as células vão se tornar menos resistentes e menos sensíveis à insulina. Ó. Então, aqui eu tenho uma célula. No caso da resistência, essa célula ela vai ser menos sensível à insulina. Então, a insulina vai vir aqui e não vai fazer efeito, porque essa célula está menos sensível. E aí dificulta a entrada da glicose dentro da célula. E aí o pâncreas tenta compensar essa falta de resposta produzindo mais insulina. Então, por exemplo, no exame, o ideal é insulina abaixo de 7. Se a sua insulina está 20, 17, 15, por exemplo, você está produzindo além. E aí, o pâncreas, ele tenta compensar essa falta da resposta aqui, ó. Então, tá tentando entrar aqui e não consegue. Aí, essa falta de resposta, o pâncreas vai lá e produz mais. Vamos soltar mais insulina, porque não tá reagindo e essa pessoa tá comendo muito açúcar, vamos supor, né? E aí, o pâncreas vai lá e tenta produzir mais insulina, causando essa resistência. E com o tempo, essa produção excessiva pode não ser suficiente para controlar os níveis de açúcar no sangue, levando à hiperglicemia, que é a diabetes. Então, vamos supor, eu tenho a insulina tentando entrar aqui, glicose também. Se ninguém consegue entrar, o meu corpo vai ficando sempre tentando liberar mais glicose, liberando mais insulina, e a glicose entra em forma de alimento, aquela confusão. E aí o meu corpo tenta produzir insulina de uma forma exagerada, e isso pode gerar uma hiperglicemia futuramente. Aqui eu trouxe uma imagem. Opa!
uma imagem para vocês, que eu gosto sempre de mostrar ela no consultório para os pacientes que têm resistência à insulina. Vou explicar aqui para vocês. Aqui a gente consegue ver muito bem, ó. Aqui a gente tem as células, né? Então, o processo da insulina acontece da seguinte forma: eu tenho essa célula toda fechadinha aqui, ó. E aqui é o receptor da insulina, é onde a insulina se liga como se fosse uma chavinha para destravar e abrir a porta, como se fosse aqui nessa outra imagem, ó. Então, a insulina vem aqui, se ligou, a porta abriu, a glicose que está no sangue entrou. E aí, essa glicose no sangue já diminui, então não vai causar uma diabetes. Só que, às vezes, essa insulina fica tentando se ligar aqui e não consegue. Liga, liga, liga e não consegue, e aí o corpo tem que produzir muita insulina. O seu pâncreas produz insulina demais, ou porque você está comendo muita glicose, ou porque sua célula está resistente a essa insulina. Então, esse aqui é o processo que acontece da insulina dentro do nosso organismo, tá? Então, eu preciso dela, não quer dizer que é algo ruim, porém, eu preciso numa quantidade pouca, eu não preciso de uma quantidade exagerada, tá? O ideal nos exames de vocês é que esteja abaixo de 7. Se ela estiver acima de 7, 10, 15, 20, tá muito alto, tem que controlar, tá? Como que eu vou controlar isso? Quais os sintomas? Que às vezes a pessoa nunca fez exame, não tem sintoma nenhum, ou às vezes tem os sintomas e não sabe o que é. A dificuldade para emagrecer é um sintoma, a vontade de doce, a vontade exagerada por doce, aquele cansaço constante, aquela sonolência, retenção hídrica, às vezes a pessoa bebe 6 litros de água e continua inchada. Isso pode ser resistência à insulina. Gordura abdominal persistente, aquela gordurinha que nunca vai embora, fica ali firme e forte, não te abandona, né? Então, tudo isso são sintomas muito comuns de resistência à insulina, que vocês têm que ter atenção. Quero saber se alguma de vocês tem esses sintomas aí. Se tiverem, escreva aqui embaixo para nós, para a gente orientar vocês depois. Como melhorar a resistência à insulina? Vamos lá. Aí eu já falei para vocês como que funciona, que o corpo fica resistente, como que acontece. Agora eu vou mostrar 5 estratégias práticas que vão resolver esse problema para vocês, tá? Vamos lá. Estratégia número 1. A alimentação tem que estar equilibrada, né? Então, a alimentação tem que ter muita fibra, muita proteína, gordura boa e carboidratos complexos. Carboidratos complexos são frutas, verduras, cuscuz, são alimentos que têm mais fibra, sabe? Então, por isso que eles são as melhores opções. Fibra, vegetais, frutas, aveia, semente, chia. Proteína, o frango, a carne moída, o filé mignon suíno, peixes, enfim, tudo isso é proteína, whey protein, gordura boa, abacate, azeite, castanhas, carboidrato complexo, cuscuz, pão integral, o arroz, você pode até comer ele, mas tem que ser com mais vegetais para ter mais fibra, tá? E tem a recomendação daquele prato que eu sempre mando e tem na plataforma para vocês também, que é a metade do prato tem que ser vegetal, 1/4 proteína, 1/4 carboidrato e uma gordura boa. Você também tem que evitar ultraprocessados e farinha refinada, ou seja, polvilho é uma farinha refinada, é uma farinha branca, não tem fibra. Polvilho vai incluir pão de queijo, biscoito de queijo, peta, biscoito de polvilho, tapioca, tudo isso é farinha branca, tá, gente? Pão de queijo, salgadinho, bolo, enfim. Tudo que tem também açúcar e farinha de trigo, né? Então, pão branco sem proteína nenhuma, ou então arroz sozinho, sem proteína e sem fibra, ou então um macarrão, macarronada sozinha, sem uma proteína e uma fibra junto. Se for, por exemplo, bolo, que é só farinha e açúcar, salgadinho que a gente compra na padaria, sabe? Essas coisas todas vão ter farinha refinada. Não é só doce que vai aumentar isso.
Alimentos salgados também aumenta, e aumenta muito mais, que a gente come mais, tá? E assim, não é cortar tudo, é você equilibrar a sua alimentação, né? Não quer dizer que nunca mais você vai poder comer o pão de queijo, é claro que vai. Porém, numa quantidade mais controlada, dentro do que você pode, na estratégia certa. Pão de queijo, por exemplo, tem uma estratégia certinha para a gente incluir ele na dieta. Então, a gente tem que ter muito cuidado também com isso. Aqui, a alimentação, trouxe algumas dicas, ó. Um prato com abacate, peixe, arroz, feijão, couve. Aqui o whey com fruta e iogurte. E aqui o arroz, feijão, um frango, né? Que pode ser também uma carne, os vegetais e o azeite. Então, são opções boas aí para quem tem resistência à insulina, por exemplo. Estratégia número 2. Então, alimentação é um caso aí que a gente precisa trabalhar. E a 2 é o exercício. Para quem não sabe, o nosso músculo, ó, meu músculo que tá aqui, quando eu ativo ele, quando eu tô lá treinando, ele vai aumentar a produção de GLUT4 na membrana. E aí esse músculo, ele vai ficar mais sensível à insulina. Olha que coisa maravilhosa. E isso vai melhorar o transporte da glicose. Ou seja, se eu aumento meu GLUT4, eu vou diminuir minha insulina, porque vai melhorar o transporte de glicose. Então, olha aí o segredo, né? Musculação. O músculo, ele é um melhor aliado contra a resistência à insulina, tá? Então, por isso tem que fazer musculação, pegar peso. Tem algumas sugestões, como corrida, aulas de luta, musculação e crossfit. Mas musculação, assim, é disparado melhor, tá? Porque é uma modalidade que o risco de lesionar é muito pequeno e você vai estar fortalecendo, melhorando sua resistência à insulina, ficando bonita e melhorando toda a sua saúde. Então, tem coisa melhor que tudo isso? Estratégia número 3, o sono, que eu sempre falo para vocês, que vocês têm que dormir. O sono insuficiente vai desequilibrar o seu hormônio, os hormônios da saciedade e os hormônios da fome, né? Então, a leptina é o da saciedade e a grelina é o da fome. E aí, o que vai acontecer? Vai ficar desequilibrado, vai aumentar a minha ingestão de calorias, às vezes o risco de comer bobagem é muito maior também, né? E o risco do ganho de peso, que aí vai agravar a resistência à insulina, tá? E vocês vão aplicar as dicas que estão na plataforma em relação aos treinos, tá? Pode treinar em casa, na academia, enfim. Ah, isso aqui é do sono, gente, desculpa. Tô viajando aqui. Tô lembrando do exercício ainda. As dicas do sono, o que vocês podem estar fazendo? Dormir e acordar sempre o mesmo horário. Largar o celular e atividades intelectuais 1 hora antes de deitar. Luz branca, evitar, preferir luz amarela, porque a luz branca estimula muito o nosso olho, o nosso cérebro, e aí isso vai diminuir a produção de melatonina, tá? Então, a gente tem que controlar todo o nosso ambiente para que a gente consiga dormir bem, tá? Ah, mas eu tenho filho à noite e tudo mais. Eu sei, é uma fase que você está passando, mas aí realmente a gente não vai ter como controlar isso de uma forma tão boa, porque não é o melhor momento, né? Tem uma criança. Mas se você não tem criança, não tem nada que te impede de ter um sono regulado, gente, sono regulado é a melhor coisa da vida, tá? Então, aproveitem para aplicar as estratégias que a gente deixou para vocês lá na plataforma. Estratégia número 4, controle do estresse. O nível elevado de estresse vai dificultar o seu emagrecimento. Por quê? Porque o estresse aumenta os níveis de cortisol, e aí o cortisol pode aumentar a resistência à insulina. O estresse elevado pode levar a mais dificuldade para emagrecer. Sugestões: você relaxar, respirar fundo, pausa de uns 5 minutos quando você estiver estressada, oração, terapia, atividade física, tudo isso controla o estresse, né? Então a gente precisa aplicar isso na nossa vida também. Ler um livro, assistir um filme, tudo isso, tá, gente? Então, controlar o estresse e controlar apenas suas ações, que é o que a gente consegue, né? A gente não consegue controlar o outro. A
gente não consegue controlar o ambiente, tá? Então, se tá chovendo, eu não consigo ir para academia, faça em casa, não tem problema. Mas são coisas que estão fora do nosso controle, que é a chuva, as pessoas, o sol quente, o calor, né? Mas a única coisa que a gente controla são as nossas ações, tá? Então, isso aí vocês conseguem controlar. Estratégia número 5, água, né? Que eu sempre falo também para vocês, inclusive está dentro das nossas metas semanais, tá? Então, a água vai ajudar os rins a eliminarem glicose extra pela urina, o que vai evitar os picos maiores de insulina. Olha isso, gente. Beber água antes ou entre as refeições pode reduzir a quantidade de comida ingerida, ajudando no seu déficit calórico. Então, você vai comer menos se você bebe mais água. Eu até atendi uma paciente uma vez, eu mandei ela beber 6 litros de água. Ela virou para mim e falou, Mari, mas se eu beber essa quantidade, como é que eu vou comer? Eu falei, justamente, é para você ter um déficit maior aí, né? Então, por isso que a água é tão importante, eu falo isso para vocês todos os dias. Não é só alimentação, é tudo isso junto. E a hidratação adequada, ela vai manter o funcionamento correto dessas células, que eu mostrei para vocês, e vai facilitar a entrada da glicose na célula. E aí, ela vai precisar de menos insulina. Então, se eu estou hidratada, a minha insulina se liga aqui mais facilmente e a glicose entra mais fácil nessa célula. Então, olha que coisa maravilhosa isso, tá? Então, todas essas estratégias, se a gente conseguir aplicar tudo junto, sua insulina ela vai ficar maravilhosa, abaixo de 7. Eu já tive resistência à insulina, porque eu tenho o diagnóstico de SOP, que é a síndrome do ovário policístico, que é quando o ovário causa uma desregulação hormonal, né, aumentando testosterona, aumentando insulina e tudo mais. Mas eu consigo controlar isso com alimentação, treinando, né? Então, quando eu tive esse diagnóstico, eu tinha mais ou menos uns 20, 21 anos. Hoje eu tenho 30. E hoje a insulina na época estava 11. O ideal é menos de 7. E aí, hoje a minha insulina é 5. Melhorou muito, muito, muito. Tem mês que ela dá 3, tem mês que dá 4, sabe? Mas ela tá dentro do normal. Então, antes era 11. Pensa como estava alto. Mas por que eu consegui melhorar? Porque eu aumentei minha água, eu tô dormindo melhor, eu tô me alimentando melhor também, e eu tô dormindo, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado na hora de fazer o tratamento para a SOP, que vai ter resistência à insulina na maioria dos casos de SOP, tá, meninas? Então, a gente precisa desse ajuste aí.